Olá, boa noite a todos vocês, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador dos eleitos. Então vamos lá. Então, como vocês já estão sabendo, as nossas lives agora terão uma formatação diferente e, portanto, ritmo da noite e palavras pastorais e devocionais, mas uma nova formatação que, conduzidos pelo pastor Sacha, nós iremos apresentar a vocês. Não deixaremos de vos anunciar a palavra do Senhor. Amém? E então eu pensei se eu iria trazer uma palavra diferente para fazer um fechamento, mas eu ainda pensei e gostaria de dar sequência à nossa caminhada aqui no Evangelho de Marcos, porque nós vamos chegar num período, numa fase aqui muito interessante, onde Jesus é levado ao Sinédrio e depois Pedro nega Jesus. Então, sem dúvida para nós aqui, altos, onde Jesus injustamente será julgado e ele vai, na narrativa de Marcos, Pedro, aquele discípulo, um dos próximos de Jesus, irá negá-lo. Então temos uma porção muito preciosa aqui da palavra do Senhor, e então eu quero dividir com vocês e clamar para que o Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração com poder. Então, antes de entrar no nosso texto, vamos orar, pedir para que o Senhor Jesus nos abençoe neste momento de estudar a sua palavra e que ele derrame da sua graça sobre nós, para que sejamos com a palavra e com esse momento que é uma demonstração tremenda, meus amigos e meus irmãos, do amor, da compaixão e da graça do Senhor Jesus Cristo. Ok? Vamos orar então. Senhor, nós louvamos o teu santo, bendito e precioso nome. Louvamos, ó Pai, porque a salvação que o Senhor nos enviou, ela revela o teu caráter, ela revela, ó Deus, o quão bondoso, gracioso, amoroso, misericordioso, quão sábio e justo o Senhor é. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque a iniciativa foi tua. É o Senhor que decidiu se revelar ao pecador obstinado. É o Senhor quem decidiu, por meio de Jesus, quebrar a barreira, a separação que havia entre o homem e Deus. E por meio do sacrifício de Jesus, o seu sangue derramado, o Senhor nos reconciliou. Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque a nossa salvação é obra do teu bendito Filho, o Senhor Jesus. Só depende dele, nossa performance. Louvamos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome por todos esses meses que temos separado para anunciar a tua palavra, sejam para crentes, sejam para aqueles que ainda não te conhecem, levando a Deus o evangelho da glória e da graça de Deus, e suplicamos a Deus que o teu Santo Espírito possa incomodar aqueles que de alguma maneira tiveram acesso a essas mensagens, que pessoas possam chegar ao conhecimento de Jesus, que os seus filhos possam crescer no conhecimento de Jesus. É o que pedimos no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. O texto é um pouco longo, mas ele é extremamente didático para nós e ele é repleto de amor e ternura. A parte óbvia, quando Jesus ele olha para Pedro. E aqui no nosso texto que nós vemos é a condição do coração humano. Como ele é mau, como ele é pernicioso, baseado e fundamentado na mentira, e como ele é egoísta. Então nós vamos começar aqui a nossa leitura e preste bem atenção em algumas palavras e alguns termos que serão lidos aqui.
Ok? Então, nosso texto se encontra em Marcos, capítulo 14, do verso 53 até o fim do capítulo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio, entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Não o achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim, o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada responde aos que estes silêncio, e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo, o sumo sacerdote lhes disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Puseram alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles. Mas ele outra vez o negou. E outra pessoa disse: és um deles porque és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então, Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Você já ouviu em algum momento da sua vida, principalmente pela boca de seus filhos: isso não é justo? Sabe quando você manda eles fazerem uma tarefa, ou até mesmo um irmão que derrubou algo, sujou o chão ou a louça para lavar, e você pede, e o seu filho ou sua filha responde para você: isso não é justo. A vida não é justa, porque eu tenho que fazer isso, não fui eu quem fez isso. Não é culpa minha essa sujeira. Veja, no caso de nosso Salvador, não apenas a vida era injusta, as suas horas finais foram injustas e ilegais. Jesus então suportou 6 audiências em questão de horas. 3 audiências perante as autoridades religiosas judaicas e 3 julgamentos civis perante as autoridades romanas. É difícil contar as violações da lei judaica. Por exemplo, em casos capitais, como o de Jesus, o julgamento noturno era proibido. Não era permitido fazer um julgamento noturno como este no caso de Jesus. Nos casos em que o veredito de culpado era então declarado, um segundo dia e uma nova sessão eram necessários para garantir um julgamento justo. Tal julgamento não deve ocorrer em um sábado
ou em um festival. Se você se lembrar, esse período era a Páscoa. Além disso, a acusação de blasfêmia não poderia ser sustentada, a menos que o próprio réu amaldiçoasse o nome de Deus. E então, a pena seria morte. Porém, não por crucificação, mas por apedrejamento. O tipo de morte, a condenação dos judeus, a pena de morte era apedrejamento, nunca por crucificação. No caso de Jesus, nenhuma reunião formal do Sinédrio aconteceu no recinto do templo, que era o local apropriado para um julgamento. Nem mesmo um advogado de defesa foi fornecido a ele. Portanto, o que nós estamos vendo agora é o começo do fim do servo sofredor. Autoridades religiosas e políticas conspirarão para tirar a vida de Jesus. O que eles querem é matar Jesus. E o seu companheiro mais próximo se aproximará para negar que algum dia ele conheceu Jesus. Jesus está sozinho. E como vão as coisas para ele? Bom, a ideia principal desse texto é que mesmo em meio ao abandono de todos os seus seguidores, Jesus permaneceu fiel ao seu chamado. Veja, a falsa testemunha encontrará maneiras de mentir independentemente dos fatos. Então Jesus foi levado ao sumo sacerdote, um homem chamado Caifás. Ele sucedeu seu sogro Anás, que havia sido destituído pelos romanos, mas ainda exercia uma enorme influência sobre os judeus. Os soldados então levaram Jesus primeiro a Anás. Então o Sinédrio rapidamente se reuniu para uma sessão noturna para então lidar com Jesus. Pedro, aparentemente sozinho, seguiu à distância, direto para o pátio do sumo sacerdote. Se você ler a mesma passagem, porém no Evangelho de João, ali diz que o discípulo que o amava. Então, Pedro não estava sozinho, João estava com ele. E os dois certamente merecem algum crédito nesse momento. Porém, nem tanto para Pedro. O tribunal, então, do sumo sacerdote e do Sinédrio procurou testemunhas contra Jesus. E eles, então, conseguiram falsas testemunhas. Conseguiram alistar. Porém, esses testemunhos não eram concordantes, eles não concordavam. Havia uma discordância entre os testemunhos. E você não precisa ser advogado para saber isso, mas quando há um testemunho ou mais de uma testemunha e os relatos são discordantes, não há credibilidade nesse testemunho. Mas as pessoas estavam então testemunhando e eram discordantes em seus testemunhos. Alguns o acusaram de dizer que ele iria destruir o templo, que era algo terrível para o judeu, iria reconstruí-lo sem mãos humanas em 3 dias. Jesus realmente disse algo assim, mas ele estava falando de maneira figurada, metaforicamente, de seu corpo e da ressurreição. No 3º dia, ele iria ressuscitar. Veja que as Escrituras exigem a concordância de pelo menos 2 homens, 2 testemunhas, 2 sábios para uma condenação. Você pode ver isso em Deuteronômio, capítulo 17. Ainda assim, no que dizia respeito a esse tribunal, Jesus era culpado até que fosse provado ser inocente. Ele não seria considerado inocente. Uma testemunha verdadeira dirá a verdade, não importa as consequências. Então, o julgamento ele não saiu como planejado. O caso está se revelando e caminhando para um desastre da perspectiva dos líderes religiosos. Mas então o sumo sacerdote Caifás se levanta e começa a interrogar Jesus. Porque aquelas questões Jesus não responde. E isso então incomoda Caifás. Porque ele fala, você não vai responder? Claro, Jesus não vai responder a algo que é uma mentira. Ele não vai dar nenhum tipo de argumento ou argumentação para aqueles que estão falando falsas testemunhas ou uma mentira, uma inverdade sobre ele. E ele então se calava.
Veja, ele pede então a Jesus que responda às acusações das testemunhas falsas. Mas ele se calou e nada respondeu. Isso nos remete a Isaías 53. E aquilo se cumpre naquele momento. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Sem dúvida, cheio de frustração agora, o sumo sacerdote então se dirige a Jesus novamente e pergunta, sob juramento: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Bendito é um título para Deus. Um estudioso do Novo Testamento nota a ironia da pergunta. O efeito é colocar, então, uma confissão cristológica completa na boca do sumo sacerdote. Seu arquipromotor confessa o seu nome. Da própria boca daquele seu maior inimigo, está dizendo que ele é o Cristo, ele é o Messias, o Filho do Deus bendito. É irônico, porque no Evangelho de Marcos, as duas confissões cristológicas mais completas de humanos, porque nós temos confissões dos demônios, ocorrem então na boca dos responsáveis pela morte de Jesus. O sumo sacerdote, no versículo 61 do capítulo 14, e o centurião, no capítulo 15, verso 39, quando acontece toda aquela mudança climática, o céu fica escuro, o centurião diz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Numerosas vezes no Evangelho de Marcos, Jesus pediu para aqueles que o seguiam e aqueles que foram tocados e receberam alguma cura, alguma bênção do Senhor, que eles não dissessem a sua identidade. Agora, o tempo então do segredo messiânico chegou ao fim. Chamado então, sob o juramento divino, para dar testemunho da sua verdadeira identidade, ele direta e abertamente afirma: eu sou. Ele também se identifica não como apenas o Messias, mas como o Filho do Homem. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Verso 62. Então Jesus liga Daniel 7 com o Salmo 110, ao se identificar, ao reclamar para si a identidade de Messias e Filho de Deus. Hoje, eu estou diante de vocês, mas chegará o dia em que eu irei julgar vocês. Haverá o dia, então, que eu trarei juízo sobre vocês. As palavras de Jesus, então, desencadearam no sumo sacerdote um tumulto, né? Ele fica indignado. Ele rasga a sua roupa e fala, o que mais nós precisamos? Ele está se autoproclamando Filho de Deus, isso é blasfêmia. E todos o julgaram, então, réu de morte. Veja como as coisas passam de injustas para vergonhosas. Eles começam, então, agora a cuspir em Jesus. E isso é algo extremamente insultuoso. Números 12 fala sobre o fato de você cuspir em alguém. Deuteronômio também 25 trata sobre isso. Eles agora cobrem o rosto de Jesus, vedando para zombarias e abusos. Eles agora começam a golpear com os punhos, provocando Jesus a profetizar. Profetiza para nós quem bateu em você. Quem são seus agressores? E mais uma vez o nosso Senhor permanece em silêncio. A polícia do templo também o pegou e o esbofeteou. Eles então se juntaram à festa e começam agora a espancar um homem inocente. Um homem bondoso, um homem gracioso que só sabia fazer o bem. É difícil expressar em palavras a gravidade desse erro da liderança religiosa de Israel. E ainda vai ficar muito pior. Em segundo lugar, Pedro modela a testemunha infiel quanto a quem ele é. Bom, Pedro então agora está olhando, ele acompanha
o Senhor Jesus. Ele havia prometido lá atrás que, embora todos viessem a tropeçar, né, aquela palavra escandalizar, ele jamais iria escandalizar, ele jamais iria tropeçar, ele faria com que a sua lealdade, a sua fidelidade ao Senhor fosse imaculada. Mesmo se todos os discípulos se afastarem, eu jamais. No versículo 31 do capítulo 14 ele disse: se eu tiver que morrer contigo, nunca te negarei. Bom, no versículo 50, Pedro então fugiu como todo mundo quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani. Agora, porém, o encontramos, apenas ele, aproximando-se do lugar onde nosso Senhor está preso. Talvez ele está aí observando, vendo as costas de Jesus. Veja, alguns dizem de Jesus: não sei o que você está falando. A mulher, então, a serva do sumo sacerdote, encontra Pedro. Pedro está no pátio abaixo, está frio, né, para eles aquecerem, fazer uma fogueira, porque realmente está frio. E então ela reconhece Pedro e diz: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Dada a sua promessa anterior de fidelidade, estamos então confiantes de que Pedro se apresentará e declarará a sua lealdade. Aquele homem que sempre é o primeiro a opinar, o primeiro a fazer algo, a ser ali o porta-voz dos discípulos. Quando há um momento, então, para ele demonstrar a sua fidelidade, no momento mais importante, somos desapontados. Pedro rejeitou descaradamente a acusação daquela mulher. Não o conheço e nem compreendo o que você está dizendo. Para evitar, então, um maior escrutínio, Pedro saiu para o alpendre, ele foi lá para a varanda. E o que o texto diz? O galo cantou. Aparentemente, isso não teve impacto sobre Pedro. Ele estava muito ocupado, alegando ignorância e tentando passar despercebido. Parece que esta rocha está começando a rachar. Bom, alguns dizem de Jesus: não lhe pertenço. Essa serva foi persistente, implacável em sua perseguição a Pedro. Ela, junto com outros, começou a dizer: veja, este é um deles, sim. Um outro estudioso do Novo Testamento diz: uma mudança no lugar não substitui uma mudança no coração. Com uma consciência culpada, a serva acusa Pedro pela segunda vez. Pedro achou que se ele mudasse de ambiente, ele mudaria então a condição do seu coração. O que o texto está nos dizendo, que não é o ambiente que nos fará ser transformados, não é o ambiente que nos fará sermos leais ao Senhor. A lealdade é algo que está dentro do coração. E Pedro precisava crescer nesse sentido. Pedro está agora no local, na berlinda, na frente de outros servos. Aqui está a sua chance de se levantar, a recuperar a sua coragem, a tomar uma posição a favor de Jesus, por quem ele havia expressado lealdade ao ponto de dar a sua vida. Mas infelizmente o que nós vemos é que novamente ele nega o Senhor. O tempo do verbo que Marcos usa aqui no texto significa que ele continuou negando que pertencia a Jesus. Portanto, não foi um deslize único. A fratura dessa rocha está crescendo. Alguns dizem de Jesus: eu nem mesmo o conheço. Pedro então falhou com o Senhor 3 vezes no jardim do Getsêmani. Agora ele falha 3 vezes no pátio do sumo sacerdote. Lá no Getsêmani, ele falhou dormindo quando deveria estar orando, sustentando o nosso Senhor em seu grande momento de agonia, dessa separação temporária do seu Pai. Agora ele falha, negando quando deveria ter confessado esse Senhor bondoso, gracioso e amoroso. A rocha chamada Pedro desmorona e é pulverizada sob pressão. Mais uma vez, os espectadores chamam Pedro. Você certamente é um deles, já que também é Galileu, versículo 70.
E isso foi tudo que Pedro conseguiu aguentar. Ele se coloca sob uma maldição divina, né? Aquele termo praguejar. Então ele diz, a gente pode colocar aqui, se eu estou mentindo, então que Deus me mate. É uma expressão moderna que capta o sentimento de Pedro. Eu não conheço esse homem de quem você está falando. Pedro nem mesmo mencionará o nome de Jesus, distanciando-se ainda mais deste agora condenado criminoso capital. Imediatamente o galo cantou uma segunda vez. Pedro então lembrou-se daquilo que Jesus havia predito sobre a sua negação. Isso quebrou Pedro. Isso moeu o coração de Pedro. Oprimido por sua traição e covardia, ele começou a chorar. No exato momento em que expressava sua terceira negação, no Evangelho de Lucas diz que Jesus voltou-se e olhou para Pedro. Meus irmãos e amigos que nos assistem, talvez nós jamais conseguiremos expressar o olhar de Jesus, o que havia por trás daquele olhar, provavelmente até mesmo já sob os efeitos da agressão física sobre Jesus, quando ele olha para Pedro. Um estudioso do Evangelho de Marcos disse o seguinte: aquele olhar era para ser sua salvação, pois ele viu naqueles olhos não condenação, mas compaixão. Esse foi o momento decisivo em sua vida. Agora, desta maneira mais dolorosa e memorável, Pedro se viu como realmente era: um homem falho, um homem que jamais poderia, por meio da sua performance e do seu esforço, ser alguém que iria agradar o Senhor ou ser leal até a morte, como ele havia predito para o Senhor. Pedro se arrepende do seu pecado. Pedro iria ainda ser restaurado por Jesus. Irmãos, quando nós pensamos em nossos relacionamentos, por muito menos nós temos atitudes não graciosas e não amorosas para com pessoas que de alguma forma falharam conosco. Por muito menos nós cessamos ou limitamos relacionamento com pessoas, porque de alguma maneira elas falharam conosco e nós não permitimos que pessoas falhem conosco. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus que nós iremos falhar. Nós precisamos aprender, com Pedro, que nós, a força e performance, isso não é suficiente para sustentarmos relacionamentos, tanto com o Senhor quanto com outras pessoas. O nosso relacionamento ele deve ser sustentado no caráter de Jesus, em sua graça, em seu amor, em sua misericórdia. Jesus então modela para nós que a maneira de lidarmos com pessoas que falham conosco, e pessoas vão falhar conosco, é amando essas pessoas. Jesus olha para Pedro e é um olhar de compaixão, de graça e de amor. E Pedro recebe o perdão total do Senhor. Nós vemos aqui um grande contraste. Judas, quando ele se dá conta daquilo que ele fez, que ele havia entregado à morte um homem bom, ele não se arrepende do seu pecado. Paulo trata disso em 1 Coríntios. Ele diz que a culpa gera morte. E foi isso exatamente que Judas fez. Judas se suicida. Ao passo que temos aqui um outro homem que também fez algo terrível, que traiu o seu Senhor, que negou o seu Senhor, aquele que só sabia fazer o bem para ele, que andava próximo dele, que era um amigo íntimo de Jesus, e esse amigo íntimo o negou, falhou com ele em ajudá-lo, em sustentá-lo em oração, falhou com ele negando que conhecia aquele homem, nem mesmo cita seu nome. Mas Jesus ama Pedro.
Pedro se arrepende. E aqui está, o arrependimento produz vida. Que coisa fantástica, meus irmãos. E arrependimento é essa mudança de mente e de atitude. Pedro então se volta para o Senhor. E arrependimento é isso, é um voltar-se para o Senhor. Um dos versículos mais consoladores para aqueles que têm experimentado o pecado, ou talvez o assédio da culpa do pecado, é 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda injustiça. Jesus Cristo jamais irá negar o seu perdão para pecadores arrependidos. E essa deve ser a disposição do nosso coração todas as vezes que falharmos com o Senhor. Que tenhamos um coração contrito, que ao invés de outra pessoa que nos serve de exemplo, Caim, que fugiu do Senhor, que corramos para o Senhor em arrependimento. Senhor, perdoa o meu pecado. Eu falhei, fiz o que era mal perante os teus olhos, me perdoa. Você será perdoado pelo Senhor. Quando nós pensamos em relacionamentos, e você tem lidado com pessoas que, de alguma forma, acham que você falhou contra elas, ame essa pessoa. Ore por ela, seja gracioso com ela. Amém? Que possamos ser desafiados por essa passagem que nos aponta um amor, uma compaixão sem precedentes do Senhor Jesus Cristo. E louvado seja o seu nome, porque o nosso perdão e a nossa salvação não dependem da nossa performance. Depende única e exclusivamente do sacrifício dele. Algo que ele já fez uma vez e de uma vez por todas. Amém? Tenha uma boa noite. Que o Senhor Jesus possa trazer a compreensão e clareza para vocês quando vocês estudarem a palavra do Senhor. Amanhã, às 10 horas da manhã, teremos a nossa ceia. Se você se inscreveu, então você pode ir ao quilômetro 11, que nós iremos então ter nosso culto e a ceia do Senhor a partir das 10 horas da manhã. E o nosso culto vespertino às 18h30, que também será transmitido na nossa plataforma online. Então todos vocês são convidados para assistir, se você não se inscreveu, e que Deus nos conceda a graça de continuar proclamando as boas novas do Evangelho. Amém? Deus abençoe, uma ótima noite e até mais.